A chuva noturna em Salvador nunca é gentil. Ela despenca sobre a cidade como uma fúria vinda do alto, batendo com força nos telhados, nos vidros dos carros e nas almas lutando sob a luz tênue. A tempestade desta noite não era exceção. O térreo do Hotel Vista Atlântico, um dos mais luxuosos à beira-mar de Salvador, brilhava com uma luz dourada suave, em contraste com o céu cinzento lá fora. No balcão da recepção, Ana Luísa Santos sentava-se com as costas eretas, segurando uma velha caneta esferográfica com a qual batucava suavemente na mesa. A luz fluorescente do teto criava um halo pálido em seu rosto, um rosto que refletia cansaço, mas ainda mantinha um ar de profissionalismo atento. O relógio digital atrás do balcão marcava 2h47 da manhã. Ela ajustou os óculos, escorregando no nariz, e suspirou. Quase lá, murmurou. Faltavam apenas algumas horas para João chegar para o turno seguinte, e ela poderia sair dali, pegar 3 ônibus até a pensão modesta no bairro da Paz, onde sua mãe provavelmente ainda dormia profundamente no único quarto úmido da casa. O turno daquela noite estava estranhamente tranquilo. Fora um grupo de franceses que fez check-in à meia-noite e um empresário de São Paulo que reclamou que o quarto era demais de frente para o mar e o som da chuva o incomodava, Ana não teve que lidar com nada sério. Mas ela sabia, num hotel 5 estrelas, a paz era sempre temporária. A qualquer momento, um pedido excêntrico de um hóspede VIP poderia virar tudo de cabeça para baixo. Ela sorriu para si mesma ao lembrar das vezes que foi acordada às 3 da manhã só para responder perguntas sobre tipos de travesseiro, ou quando uma hóspede exigiu trocar todas as toalhas porque não gostava do cheiro do amaciante. Sim, ali, Ana aprendeu que dinheiro podia comprar até a definição de serviço básico. Mina, a voz de Carla soou atrás dela, quebrando seus pensamentos. João avisou que vai se atrasar R$30 sauditas minutos, por causa de alagamento perto da casa dele. Aguenta mais um pouquinho, tá? Ana se virou, sorrindo mesmo com as pálpebras pesadas. Sim, eu aguento. Com essa chuva, todo mundo atrasa mesmo. Muito obrigada. Quando acabar o turno, passa no spa para tomar um banho antes de ir para casa, tá? Eu sei que sua casa é longe, e com essa chuva é fácil pegar um resfriado. Pode usar a passagem lateral pelo salão de festas. Ana ficou paralisada, olhando para Carla. O spa da cobertura? Carla assentiu, com um sorriso cúmplice. Não conta para ninguém. Sei que você gosta daquele lugar faz tempo. Andrei. O coração de Ana acelerou, mas ela manteve a compostura. Apenas acenou com a cabeça, contida, mas por dentro estava em êxtase. O spa da cobertura do hotel, exclusivo para hóspedes VIP, tinha sauna, hidromassagem com vista para o mar e duchas com massagem e temperatura regulável. Um verdadeiro paraíso no meio do caos, e também um lugar onde ela, uma funcionária temporária, jamais havia colocado os pés. 3h30 da manhã. João apareceu, ensopado como um peixe fora d'água. Ela passou o turno rapidamente, agradeceu mais uma vez e desapareceu rumo ao vestiário. Abriu o armário, remexeu a bolsa, conferiu tudo e congelou. Sem toalha. O armário estava vazio. Não acredito, sussurrou, revirando a bolsa, os bolsos da jaqueta, a caixa dos sapatos. Inútil. Com certeza, na correria da manhã, esqueceu a toalha em casa. Olhou pela janela. A chuva continuava intensa. Ir embora agora, molhada, exausta e com frio, seria um verdadeiro suplício. Hesitou por alguns minutos. Por um lado, a ideia de emprestar uma toalha do spa a deixava apreensiva. Por outro, a chuva, o cansaço e aquela banheira quente chamando em sua imaginação. Só uma toalha pequena. Lavo e devolvo. Ela decidiu. O spa da cobertura estava tão silencioso que parecia esquecido. A luz âmbar suave preenchia o espaço. Nenhuma voz. Apenas o aroma sutil de eucalipto, o som da água correndo e, ao fundo, a chuva caindo no teto de vidro como uma melodia meditativa. Ana suspirou aliviada. Entrou no armário de toalhas, pegou a menor. Com cuidado, sem deixar rastros. Entrou na cabine de chuveiro grande, pendurou a toalha, tirou os óculos
e deixou a água cair sobre si como um elixir revigorante. A água quente escorria da cabeça às costas, relaxando cada músculo tenso. Com os olhos fechados, ela sentia o mundo desaparecer. E então, um clique. Alguém abriu a porta. Ana se sobressaltou, o coração quase pulando do peito. Carla, já estou quase terminando, chamou, tentando manter a calma. Silêncio. Carla? Repeti. E então, uma voz masculina, grave, soou, fria. Carla, quem é Carla? E quem é você? O que faz no meu spa particular a esta hora? Ana ficou paralisada. Sem tempo para pensar, agarrou a toalha, enrolou no corpo e abriu levemente a porta de vidro fosco. Gotas ainda caíam sobre seus ombros, mas o frio agora vinha do medo, não da água. À sua frente, a luz dourada refletida da pequena piscina central do spa, estava um homem alto, forte, cabelo preto encharcado, vestindo apenas uma toalha branca na cintura. Seu rosto mostrava surpresa e leve irritação, mas sem ameaças. Apenas a presença imponente de quem está acostumado a ser ouvido, a ter controle. Ela ficou muda por um instante, depois engoliu seco. You? Eu não sabia que o spa estava reservado. Começou voz baixa. A supervisora do turno noturno me autorizou a usar só para tomar banho antes de ir embora. Eu estou sem toalha e está chovendo muito. Supervisora do turno? Ele repetiu, franzindo a testa. Você é funcionária? Ana assentiu rapidamente. Recepcionista, turno da madrugada. Ana Luísa Santos. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois pegou uma toalha de rosto próxima, enxugou o cabelo. Caio Moreira, disse, com voz mais baixa, menos fria. Ana piscou. Conhecia aquele nome. Quem trabalhava com turismo na Bahia não conhecia. O Grupo Moreira Investimentos era dono de mais de 10 resorts litorâneos, e o próprio hotel onde ela trabalhava fazia parte da rede de luxo do grupo. Eu sinto muito de verdade, senhor Caio. Já estou indo embora. Não fazia ideia. Espere, ele disse, erguendo a mão. Ela parou. O olhar de Caio agora não era mais hostil. Era apenas avaliador, pensativo. Você trabalha desde que horas? Desde as 7 da noite, até agora. Um turno de 10 horas? 9:30. Fiquei um pouco mais porque o colega que me substituiria se atrasou por causa da chuva. Caio suspirou, deu alguns passos e parou, apoiando-se no banco de madeira próximo. O som da chuva voltou a preencher o ambiente. Você provavelmente não sabia, ele disse após alguns segundos, mas reservei o spa nesse horário porque queria ficar sozinho. Mas parece que hoje, talvez, eu precise mais de uma conversa do que de silêncio. Ana não sabia o que responder. Ficou ali, com a toalha apertada ao corpo, o coração acelerado, sem entender exatamente em que situação se metera. Não vou te mandar embora, ele disse, virando-se. Se estiver confortável, eu fico do lado de lá da banheira e fingimos que dividimos o spa. Dois estranhos que só querem escapar do mundo por uma hora. Eslabeling. 5 minutos depois, Ana entrou discretamente na banheira de hidromassagem, no lado oposto a Caio. Vestia um maiô reserva do hotel, emprestado do estoque. Felizmente, ainda havia alguns modelos de amostra para hóspedes VIP. A luz suave refletia sobre a água. Os jatos mornos massageavam seus ombros, aliviando a tensão. Caio recostou-se do outro lado. Não a olhou, nem falou. Apenas fechou os olhos, como se tentasse esquecer algo. O clima era estranho, mas não tenso. Apenas dois desconhecidos, exaustos. Você costuma reservar o spa a essa hora? Ana perguntou, rompendo o silêncio. Sim, há alguns anos. Ele respondeu, olhando para o teto de vidro fosco. Durante o dia, todos me procuram para pedir, exigir, negociar. À noite, o mundo é mais verdadeiro. Ana sorriu levemente. Também gosto de trabalhar à noite. Menos gente, menos barulho. Parece que tudo está dormindo e só a gente está vivo. Caio virou o rosto para ela pela primeira vez de verdade. Isso foi bonito, é verdade. Ana deu de ombros. Estudo de dia, trabalho de noite. Não tenho muito tempo para viver como as pessoas normais. Mas quando chega a madrugada, no meio do cansaço, eu me sinto mais eu mesma.
Silêncio. Então Caio disse, devagar: quando criança, eu queria ser veterinário. Gostava de cães e gatos, mas meu pai morreu. E tudo mudou. Assumi a empresa com 25. Assumir um grupo inteiro com 25 anos? Ana exclamou. Não assumi. Eu carreguei nas costas. End of 10. Pela primeira vez, ela viu em seus olhos um cansaço impossível de esconder. O tipo de exaustão de quem carrega expectativas demais. Ainda gosta de animais? Ela perguntou suavemente. Caio assentiu, com um leve sorriso. Tenho 3 cachorros, Duque, Lua e Paçoca, todos resgatados. Coelindo. Um sorriso sincero surgiu nos lábios de Caio, a primeira vez que ela o viu realmente humano. E você? Por que escolheu turismo? Por que trabalha aqui? Por causa da bolsa. Por causa da chance. Por causa do sonho de ter uma empresa de turismo comunitário para levar crianças do interior da Bahia a conhecer o mundo. Trabalho aqui para manter esse sonho. Ele a olhou por alguns segundos. E acha que vai conseguir? Ela assentiu. Não sei quanto tempo vai levar, mas não vou desistir. Caio a encarou como se ela tivesse dito algo que ninguém jamais ousou dizer na frente dele. Então suspirou, recostou a cabeça, fechando os olhos. Todo mundo diz que eu tenho tudo, mas a verdade é que eu já nem sonho mais. Até essa noite, quase 4 horas da manhã, quando Ana saiu do spa com os cabelos ainda úmidos e a toalha dobrada cuidadosamente nas mãos, ela olhou para a porta atrás de si, onde Caio ainda estava, olhos semicerrados. Ele não disse adeus, mas quando ela passou por ele para ir embora, ele abriu os olhos e a olhou. Obrigado por dividir meu spa, disse ele. Obrigada por não me expulsar, respondeu ela. Talvez tenha uma próxima vez? Ele perguntou. Ela não respondeu. Apenas sorriu, mas dentro dela, algo havia começado, sob a chuva de Salvador, numa noite de setembro, com um homem rico e uma recepcionista sonhadora, fugindo juntos da vida, por entre o vapor da madrugada. Um dia depois, Ana Luísa estava sentada num cantinho da biblioteca da universidade, com as mãos sobre a mesa, mas sem conseguir abrir de fato o livro didático. Já tinha lido a frase Gestão de Pessoas, capítulo 2, pelo menos 7 vezes nos últimos 15 minutos, e ainda assim não fazia ideia do conteúdo. Os olhos olhavam para a página, mas a mente vagava por outro lugar, onde o aroma de eucalipto ainda pairava na toalha e o olhar castanho escuro de Caio Moreira parecia ainda seguir cada movimento dela do outro lado da banheira quente. Talvez tenha uma próxima vez. A última frase dele ecoava em sua cabeça, sem ordem, sem fim. Havia algo no jeito que ele a olhou. Não era admiração, tampouco desejo, mas um silêncio vazio, como se ele tivesse vivido tempo demais cercado de pessoas que não eram reais. Você está viajando, garota, disse a si mesma, tentando focar na matéria. Em vão. Quando o celular vibrou com uma notificação do Instagram, o coração dela deu um salto. Caio Moreira curtiu sua foto. Era uma imagem postada 3 dias atrás, mostrando Ana sentada à mesa de estudos em seu quartinho da pensão, segurando uma caneca de café, cercada por livros, com a legenda simples: Café, prova e fé. Um dia de cada vez. Ela piscou, verificando 2 vezes para ter certeza de que não era um perfil falso. Não, era a conta oficial, com selo azul, mais de 1 milhão de seguidores, cheia de fotos de eventos, imóveis e os 3 cachorros. O coração dela batia como tambor e acelerou ainda mais quando viu a postagem mais recente dele. Uma foto do pôr do sol, tirada de uma varanda alta, talvez o mesmo lugar de onde ela saíra na noite anterior. Às vezes, as melhores conversas acontecem no silêncio da madrugada. Ela leu a legenda 3 vezes, depois bloqueou a tela como se tivesse tocado em brasa. Estaria ele falando dela? Ou era apenas coincidência? Estaria ela imaginando coisas? Não queria pensar mais. Mas a dúvida, a ansiedade, a expectativa, tudo percorreu seu corpo como um choque elétrico. Horas depois, quando Ana estava na fila da cantina com uma bandeja nas mãos, procurando um lugar para sentar, o celular vibrou de novo. Dessa vez era uma mensagem. Caio Moreira. Oi, Ana. Tudo bem? Gostei muito da nossa conversa de ontem.
Você gostaria de tomar um café em horário mais civilizado? Eu pago, prometo. Ela ficou paralisada no meio da fila, a ponto de o atendente chamá-la 2 vezes. Senhora, a bandeja? Ana sorriu. Sem graça, recuperou-se e respondeu. Os dedos tremiam tanto que errou as 2 primeiras palavras. Oi, Caio. Também gostei muito. Tenho uma folga quarta à tarde. Se estiver livre, posso. A resposta veio imediatamente. Perfeito. Café do Farol da Barra, às 15 horas, quarta-feira. Ana estava em frente ao espelho no pequeno quarto da pensão, fazendo a última checagem no visual. Camisa branca com gola redonda, jeans escuro, sapatilha simples. Nada de maquiagem, apenas um pouco de hidratante labial e o prendedor de cabelo prateado que a mãe lhe dera de presente de aniversário. Vai encontrar um amigo? A voz da mãe veio do quarto ao lado. Sim, alguém do trabalho, respondeu Ana, evitando o olhar desconfiado da mãe. Ela não sabia como explicar a diferença do homem que estava prestes a encontrar, que ele não era apenas bonito, mas alguém que poderia comprar toda a rua da pensão se quisesse, e nem veria isso como algo significativo. 15 horas em ponto. O café ao lado do Farol da Barra estava tranquilo. A chuva recém cessara, deixando rastros de sol espalhados sobre o calçamento. O lugar tinha muitas plantas, mesas de madeira rústica, e o cheiro de café torrado no ar fazia Ana respirar melhor. Caio chegou pontualmente. Usava camisa azul clara com as mangas dobradas até os cotovelos, calça caque e mocassim. Sem relógio Rolex, sem seguranças, sem pose. Apenas um homem comum, que ainda assim parecia parar o ambiente ao entrar. Oi, Ana, disse ele com a voz suave. Cheguei muito cedo. Tipo, 10 minutos antes. Mania de empresário. Eu também cheguei cedo. Ana sorriu, apontando para o copo d'água pela metade na mesa, fingindo que estava lendo mensagens. Caio riu. Pela primeira vez, Ana viu ele rir de forma leve, despreocupada. Eles pediram café. Ela, cappuccino. Ele, expresso, com 2 pedaços de waffle. Quando o garçom saiu, o espaço entre eles já não parecia mais estranho. Naquela noite, no spa, Caio começou. Sabia que eu quase te mandei embora? Ana arqueou as sobrancelhas. Ainda bem que não fez isso. Pois é, mas, por algum motivo, eu quis te ouvir falar. Uma garota cansada, enrolada numa toalha, falando sobre o sonho de abrir uma agência de turismo comunitário. Meio surreal. Talvez eu estivesse com algum colapso mental temporário. Não, você foi honesta e direta. Isso é raro para mim. Eles conversaram por mais de 1 hora. Ana falou da infância em Feira de Santana, onde cresceu numa família simples, sempre correndo atrás do dinheiro. Caio falou da pressão de ser o único filho homem de uma família de empresários, tendo que aprender a manter a compostura quando só queria gritar. Quando se levantaram para sair, o sol da tarde já estava suave. Tenho 3 cachorros. Você devia conhecê-los algum dia, sugeriu Caio. Cachorros? Eu amo. Mas em casa não posso ter. Minha mãe tem asma. Então vá até minha casa. Eles são bem hospitaleiros. Você convida todos os recepcionistas para sua casa. É? Ana brincou, tentando esconder o nervosismo na voz. Caio inclinou a cabeça, olhando-a com seriedade. Não, você é a exceção. Ela corou, mas não disse não. Ana Luísa voltou para a pensão às 17h30. O céu ainda estava nublado, mas dentro dela, o mundo brilhava como o sol de inverno em Salvador. Ela acabara de viver uma tarde estranha, tão estranha que, não fosse o aroma de café ainda impregnado no tecido da ecobag, teria achado que sonhou tudo. Caio Moreira, o homem dos arranha-céus, das reuniões milionárias, de um mundo que ela só via pelos jornais, havia passado 2 horas inteiras diante dela. Não como patrão, não como senhor poderoso, mas como um homem de verdade, falando sobre 3 cães resgatados e um sonho de infância esquecido. Ela ainda lembrava perfeitamente do olhar dele ao dizer: com você, eu posso ser só o Caio. Aquela frase, dita com tanta leveza, ficou gravada na mente de Ana. Ela largou a bolsa na mesa, tirou os sapatos e sentou na cama, abraçando o travesseiro. Tudo ainda era tão novo, tão bonito e talvez distante demais.
Ela olhou para seu cantinho de estudos, uma mesinha de madeira antiga, pilhas de livros e o calendário acadêmico pendurado torto na parede. Um dia, ela acreditou que se esforçasse bastante, poderia subir de classe. Mas naquele encontro com Caio percebeu, o primeiro passo não era subir escada alguma, era abrir o coração. À noite, enquanto estudava, o celular vibrou. Caio, amanhã vou visitar um abrigo de animais com um instituto que apoio. Você quer ir comigo? Vai ter uma feirinha de adoção. Achei que você poderia gostar. Ana leu a mensagem 3 vezes. Depois sorriu. Em vez de um convite glamouroso como jantar romântico ou passeio de lancha, como nos filmes, ele a convidava para visitar um abrigo de cães e gatos. E mais surpreendente que tudo, aquilo a deixou realmente feliz. Sábado, 8h45. Ana já estava na estação de metrô da Lapa, no ponto de encontro. Vestia jeans, camiseta lilás, tênis surrado e uma tote bag estampada com um cachorro. Caio chegou pontualmente. Não dirigia um carro de luxo dessa vez, mas um SUV prateado simples, mais velho do que ela esperava. Ao vê-la, ele desceu, abriu a porta com um sorriso. Você está linda, disse ele, simples e sincero. Ana apenas sorriu, cobrindo o rosto instintivamente. O abrigo ficava em Lauro de Freitas, na região metropolitana, cerca de 40 minutos de Salvador. Ao chegar, Ana ficou maravilhada. Dezenas de cães, de todas as cores e tamanhos, corriam e latiam alegremente no pátio. Voluntários cuidavam da alimentação, limpeza e recepção dos visitantes. Logo na entrada, um cachorrinho caramelo, orelhas caídas e pelo um pouco embolado correu até ela e lambeu sua mão. Esse é o Baião, disse uma voluntária. Resgatamos ele há 2 meses. Era tímido, mas agora virou o rei do pátio. Ana riu, agachando-se para acariciar Baião. Sentiu uma alegria pura, que não tinha nada a ver com Caio, com dinheiro ou status, apenas a alegria de estar perto de um ser que sabia amar sem pedir nada em troca. Caio ao lado observava com um olhar visivelmente suavizado. Ele gostou de você. E eu dele, respondeu Ana. Depois de um tour pelo abrigo, uma breve apresentação sobre proteção animal e vários minutos com Baião dormindo no colo dela, Caio falou, de repente, se você quiser podemos adotá-lo juntos. Hã? Ana levantou os olhos, confusa. Juntos? Sim, o Baião pode ficar na minha casa durante a semana. E nos fins de semana você pode buscar-lo. Tipo, guarda compartilhada. Caio, isso é meio louco, talvez. Mas por que não? Ele parece precisar de você. E eu? Acho que nós dois também precisamos de um Baião entre nós. Ana ficou em silêncio. Ela não sabia o que a fazia tremer mais. A sinceridade daquele convite ou o calor súbito que tomou conta do peito. Ela assentiu. Na volta, Baião dormia tranquilo no colo de Ana, com a cabeça apoiada em suas pernas, olhos semicerrados. Caio olhou pelo retrovisor e perguntou suavemente, você está bem? Ana olhou para ele e assentiu. Sim, só, processando tudo isso. Ele sorriu. Entendo, mas estou feliz que você aceitou. Eu também, sussurrou ela, acariciando as costas de Baião. Ela não sabia o que exatamente estava acontecendo entre eles. Não sabia dar nome àquilo, mas sabia com clareza que aquilo não era mais um sonho, era real. Com olhares silenciosos, um convite despretensioso e um cachorro chamado Baião, o elo entre 2 almas que até então pareciam viver em mundos que jamais se cruzariam. O pequeno quarto na pensão, escondido num beco tortuoso do bairro da Paz, agora tinha um novo habitante, uma almofada marrom clara que Ana colocara sob a mesa de estudos, especialmente para os fins de semana de Baião. Na manhã de domingo, a luz do sol se derramava pela janela, quebrando-se sobre o velho cobertor, enquanto Baião roncava suavemente ao pé da cama. Ana estava encostada na parede, com um caderno aberto no colo, mas não escrevia. Os olhos ainda presos à última mensagem enviada a Caio na noite anterior. Ana, Baião já se sente em casa. Obrigada por confiar ele a mim. Caio respondeu em 2 minutos. Na verdade, foi ele que escolheu você primeiro. A resposta fez o coração dela vibrar como uma corda tensa. Nada de palavras floridas, nenhum emoji,
Mas havia algo ali, algo real, algo muito Caio. Ela mordeu a tampa da caneta, pensando em como tudo estava evoluindo entre eles. Ninguém dizia nada explicitamente. Nenhuma menção a amor, ou sequer a um relacionamento sério. Mas cada conversa, cada olhar, cada mensagem era como uma vírgula silenciosa, compondo pouco a pouco uma história. Nos dias seguintes eles não se encontraram. Caio estava em São Paulo para uma série de reuniões, e Ana voltou à sua rotina de plantões noturnos, turnos exaustivos das 22 horas às 6 horas, seguidos de aulas, cochilos na biblioteca ou estudos com os colegas. Mas mesmo em meio ao cansaço, as mensagens continuavam constantes, cálidas. Caio, 2h47 da manhã. Você ainda está acordada? Ana, 2h49. Sempre. Hoje estou de folga, estudando. E você? Caio, 2h50. Insônia. E Duque roncando ao meu lado. Logo, veio uma foto. Um labrador amarelo enroscado num sofá de veludo, ocupando quase todo o espaço. Ana riu sozinha. Ana, 2h51. Coitado. Você também não dorme por causa dele. Caio, 2h52. Não. Na verdade, gosto do som. Me lembra que não estou completamente sozinho. Pela primeira vez, Ana viu uma pequena rachadura na armadura de Caio. E pela primeira vez, sentiu que ele estava realmente só. Algumas noites depois, ao sair do trabalho ao amanhecer, Ana teve uma surpresa. Saiu do saguão do hotel, ainda grogue de sono, e viu uma figura encostada num carro do outro lado da rua. Era Caio, sem terno, sem segurança, apenas uma camiseta preta, jeans e um copo de café quente na mão. Bom dia, ele disse, como se esperar alguém às 6 horas da manhã fosse algo completamente normal. Ana parou, surpresa. O que você está fazendo aqui? Sentindo saudade. Ela corou. Sentiu como se cada célula do seu corpo tivesse despertado novamente e, trazendo café, completou ele, estendendo o copo para ela com a outra mão. Você é maluco, ela riu. Mas obrigada. Naquela manhã, sentaram-se lado a lado num banco de pedra à beira-mar, perto do hotel. Salvador começava a despertar. Raios suaves de sol pincelavam a superfície da água com tons dourados. As ondas batiam de leve. Baião não estava ali, mas parecia presente em cada história, em cada silêncio. Você acha que isso tudo vai dar certo? Ana perguntou. De repente, isso? Caio arqueou a sobrancelha. Essa coisa, estranha. A gente, um milionário e uma estudante. Caio olhou direto nos olhos dela. Acho que, se a gente continuar sendo só Ana e Caio, sim, vai dar certo. Sem trilha sonora, sem declaração dramática de filme. Mas Ana sentiu o coração se aquietar, como se tivesse saído de uma tempestade sem saber que estava nela. Naquela noite, já no quarto, ela abriu o chat do Instagram e começou a reler todas as mensagens trocadas, desde o primeiro oi até as fotos de cachorros, cafés, cronogramas de aula e os memes que Caio mandava nos momentos de folga. Cada mensagem era uma peça de quebra-cabeça. Cada reação, uma mensagem sem palavras. E então, sem pensar demais, ela digitou algo sem intenção clara. Ana, 23H4. Obrigada por sempre lembrar que eu existo. A resposta chegou em menos de 1 minuto. Caio, 23H5. Você é impossível de esquecer. Na manhã de quarta-feira, Salvador amanheceu com um céu incrivelmente azul. O vento do mar soprava suave pelas ruas ensolaradas, fazendo a barra do vestido de Ana esvoaçar enquanto ela saía da pensão. Hoje era um daqueles raros dias sem trabalho, sem aula, apenas um encontro. Um encontro com Caio. Ela havia mandado uma mensagem na noite anterior, dizendo que estaria livre se ele quisesse vê-la. Caio respondeu imediatamente. Caio, 22h14. Sempre quero. Que tal um café no solar do Unhão? Vista linda. Café melhor ainda. Ana sorriu. O solar do Unhão, um espaço histórico à beira da Baía de Todos os Santos, onde o passado, a arte e o presente se encontram. A escolha dizia mais sobre Caio do que qualquer apresentação. Às 9h50, Ana já estava lá, sentada numa mesa de frente para o mar. O vento dançava. A luz do sol se quebrava sobre a água, e dentro dela,
Havia uma inquietação difícil de nomear. Às 9h58, Caio chegou pontual como sempre. Camisa branca com as mangas dobradas, jeans escuro, cabelos um pouco bagunçados pelo sol. Você chegou antes, ele disse, puxando a cadeira. Gostei disso. Fiz igual você da outra vez, ela respondeu. Mania de gente ansiosa. Ambos riram. Já não havia mais distância. Já não havia mais timidez como nos primeiros encontros. Mas havia algo novo, sutil, correndo sob as palavras como uma corrente elétrica leve entre dois olhares. Quando o café chegou, Caio mexia seu expresso, e Ana, com o cappuccino nas mãos, sentia o aroma. Tem gosto de manhã tranquila, ela disse, olhando para o porto ao longe. Faz tempo que você não tem uma dessas? Caio perguntou. Quase nunca. Em geral, as manhãs são caóticas. Trabalho, ônibus, aula, sono acumulado. Ele escutava com atenção sem interromper, apenas acenando com a cabeça de vez em quando, inclinando levemente como quem absorve cada palavra. E mesmo assim, você ainda está aqui, ainda estuda, ainda sorri. Tenho um plano, disse ela, dando de ombros. E planos bons merecem esforço. Qual é o plano? Ana pousou a xícara, endireitou-se como quem vai apresentar uma tese. Montar uma consultoria de turismo sustentável. Começar pequeno, talvez com roteiros culturais em bairros históricos, valorizar a cultura afro-brasileira, gerar empregos locais, depois expandir, levar isso para outras cidades do interior da Bahia. Caio não respondeu de imediato. Olhou para ela por um momento, depois assentiu, sorrindo. Você tem visão e coragem, coisas que muitos empresários milionários não têm. Ana riu. Tá me baiulando? Não, só dizendo a verdade. Ela ficou em silêncio por um instante. Depois levantou os olhos. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz? A pergunta foi tão repentina que Caio hesitou. Colocou a xícara na mesa, entrelaçou os dedos. Às vezes. Mas não sempre. Por quê? Ele demorou alguns segundos para responder. O vento do mar soprava forte. Ao longe, um barco de pesca cruzava lentamente a baía. Porque eu passo muito tempo sendo o que esperam de mim, e pouco tempo sendo quem eu sou. Ana assentiu. Entendo mais do que você imagina. Você também sente isso? Ela sorriu. Na faculdade, sim. Quase todos têm carro, plano de saúde, pais que bancam tudo. Eu chego cheirando café e cansaço, depois de trabalhar a noite inteira. Às vezes me sinto uma turista num país estrangeiro. Caio apertou os lábios. E mesmo assim, você continua. Sim, porque esse país estranho também é meu. Conquistei cada pedaço, e não vou deixar ninguém me convencer do contrário. Ele não conteve um sorriso admirado. Eu gosto de como você fala. Você fala pouco, ela respondeu, mas sempre acerta o centro. Ficaram ali por muito tempo, apenas conversando. Às vezes em silêncio, às vezes trocando olhares e sorrisos que pareciam entender tudo sem dizer nada. Caio contou sobre as vezes que pensou em largar tudo para viajar pela África, mas os negócios, os acionistas, as expectativas sempre o prendiam. Ana contou que sonhava conhecer Lençóis, ver o pôr do sol do alto e dormir numa pousadinha com varanda para as montanhas. Vamos juntos, Caio disse. Ela riu, achando que era brincadeira. Não estou brincando. Ele insistiu. Se um dia você tiver uma folga, eu tenho um avião. Mas prometo, vamos como turistas, não como empresários. Você está sempre quebrando a minha lógica. Ela suspirou. Como se fosse possível existir alguém como você. Caio baixou os olhos. Às vezes eu também acho que você não existe. Ao saírem do café, não houve pressa em se despedir. Caio a acompanhou até o ponto de ônibus mais próximo, apesar de ela insistir que não precisava. Antes de ela subir no ônibus, ele segurou suavemente seu pulso. Não disse nada. Apenas olhou um olhar que condensava tudo o que ainda não tinha sido dito, como uma promessa silenciosa. Obrigada pelo café. E pelas perguntas difíceis, ela disse, apertando de leve a mão dele. Volte sempre, ele respondeu. Naquela noite, Ana escreveu uma frase curta em seu diário. Talvez o amor não chegue como um furacão, mas sim como um café forte, numa mesa de madeira, ao som do mar. E quando a gente percebe, já está dentro dele. Na tarde de sábado, Salvador parecia exalar calor. O ar estava denso, abafado,
como se a cidade respirasse um sopro quente. Ana desceu do ônibus com uma mochila de tecido nas costas e um saco de ração na mão, enquanto a outra segurava a guia de Baião. O cachorrinho caramelo trotava à frente e o rabo curvado balançava como uma bandeira feliz ao vento. Hoje era a primeira vez que Ana ia à casa de Caio. Apesar de já terem combinado a guarda compartilhada de Baião, ela ainda não havia pisado no mundo de Caio que, na sua imaginação, devia parecer um castelo moderno, branco, alto, frio e distante. Mas o portão diante do qual ela estava não tinha nada disso. A casa ficava numa rua sombreada por árvores, numa área que mesclava charme antigo e modernidade, próximo à Graça, um dos bairros mais elegantes e históricos de Salvador. Era uma construção de 2 andares, pintada de bege claro, com uma varanda decorada por buganvílias vermelhas e um caminho de pedrinhas brancas levando até a entrada. Antes mesmo de tocar a campainha, o portão se abriu. Ele te ouviu chegando, disse Caio, ainda com as mãos cobertas de espuma. Ele usava uma camiseta cinza e bermuda, chinelos nos pés e os cabelos úmidos como se tivesse acabado de dar banho em alguém ou em todos os cachorros. Baião latiu 3 vezes, sacudindo o rabo descontroladamente e correu para o jardim como se voltasse para casa. Ana entrou, entre surpresa e emocionada. Ce quintal est énorme, et la comment tout? Tem cheiro de bolo no ar? Dona Teresa está assando bolo de milho, Caio riu. Você não vai escapar de comer. Ana deu risada. Dona Teresa, governanta de quase 60 anos, com cabelos grisalhos presos num coque, apareceu na porta da cozinha, secando as mãos, com um olhar meio desconfiado. Então essa é a menina que o Baião não para de cheirar o pano da mochila, ela disse, direta, fazendo Ana corar de imediato. Caio riu alto. Dona Teresa é assim mesmo, mas no fundo, ela já gostou de você. Tem bolo e café fresco, acrescentou a senhora, antes de voltar para dentro. Depois de soltar Baião com os outros 3 cães, Duque, Lua e Paçoca, Caio convidou Ana para conhecer a casa, não como quem mostra, mas como quem convida a entrar num mundo que ainda não foi mostrado a ninguém. A casa era uma fusão delicada entre o moderno e o nostálgico. Escada de madeira escura, paredes brancas com quadros de arte contemporânea. Na estante da sala, livros de turismo, filosofia e fotos antigas de família. Uma, em especial, chamou a atenção de Ana, Caio criança, abraçado a um filhote, com um sorriso largo e despreocupado. Esse era o Thor, Caio disse atrás dela. Meu primeiro cachorro. Morreu quando eu tinha 17 anos. Acho que foi quando deixei de ser criança. Ana se virou para ele. Havia tristeza em seu olhar, mas sem rigidez. Ela não disse nada, apenas pousou a mão em seu braço, como um gesto silencioso de presença. A tarde passou num clima de leveza rara. Sentaram-se no quintal, comeram bolo de milho, tomaram café, viram os cães brincarem de pega-pega, sem música, sem celular, apenas latidos, risadas e o perfume doce das flores no ar. Quando o sol começou a se pôr, Caio virou-se para Ana, mais sério. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você já pensou se isso tudo? A gente tem chance de ser real? Ana ficou em silêncio. Era uma pergunta que já visitara sua mente incontáveis vezes entre um turno e outro, no ponto de ônibus, enquanto via Baião dormir. Será que ela e Caio conseguiriam ultrapassar todas as barreiras classe social, expectativas, passado para realmente ficarem juntos? Eu penso nisso o tempo todo, ela disse com sinceridade. Mas, toda vez que penso em desistir, o Baião me olha como se dissesse, continua, tá dando certo. Halloa. Caio sorriu e se abaixou para acariciar Baião, que agora descansava com o queixo nas pernas de Ana. Então a gente continua, ele disse, devagar. Mas juntos, ela respondeu. Naquela noite, antes de partir, Ana parou na soleira da porta, com a mochila nos braços, olhando para o quintal iluminado por uma luz amarela suave. Obrigada por me deixar entrar nesse mundo, ela disse. Caio não respondeu de imediato. Apenas se aproximou, colocou uma mão no rosto dela e deu um beijo leve em sua testa. Esse mundo sempre teve um espaço só seu. Ana Luísa. Ana estava diante do espelho, as mãos apertando com força a alça da pequena bolsa preta. As palmas suavam levemente. No reflexo,
Uma jovem com o cabelo preso num coque simples, brincos de pérola emprestados da colega de turma e um vestido preto de corte reto, decote quadrado e mangas curtas, uma peça que ela economizou durante um mês para comprar. Hoje, ela não entraria no mundo como recepcionista, nem como estudante anônima. Hoje, ela entraria como alguém ao lado de Caio Moreira. Alguém ao lado, sem título, sem garantia, apenas com o coração acelerado no peito. O evento daquela noite era um baile beneficente no Pelourinho, bairro histórico de Salvador, onde empresários, artistas e políticos se reuniam para conectar, contribuir e aparecer. Caio era um dos principais patrocinadores. Ele raramente fazia aparições públicas, mas dessa vez, a pedido de um amigo organizador, ele aceitou e convidou Ana, sem obrigações. Só como minha acompanhante, ele dissera, com um olhar tranquilo. Se não se sentir confortável, podemos sair a qualquer momento. Ana hesitou, mas então lembrou-se da frase que dissera semanas atrás: esse país estranho também é meu. Eu conquistei cada pedaço. E decidiu entrar nesse território estranho. Não por ele, por ela mesma. A mansão colonial ficava entre vielas de paralelepípedos tortuosos. Luzes douradas escapavam pelas janelas, refletindo em vestidos de gala, smokings e taças de espumante reluzentes. Ana entrou ao lado de Caio. No início, ninguém olhou, mas logo os olhares começaram a se mover. Alguns curiosos, outros indecifráveis. Sorrisos leves surgiam, difíceis de distinguir entre cortesia e julgamento. Ela sentiu, com nitidez, os olhos sobre si, nas sandálias já gastas, nas costuras do vestido que não era de grife, nos gestos ainda contidos por estar pisando pela primeira vez em um chão de mármore antigo. Mas ela sorriu, manteve a postura. Não precisava fingir ser outra. Ela era Ana Luísa Santos, e isso bastava. Quer vinho ou suco? Caio perguntou baixinho. Água, por enquanto. Ele assentiu e a levou até um grupo de amigos, apresentando brevemente. Essa é Ana, uma amiga muito especial. Uma mulher de cerca de 40 anos, cabelos loiros ondulados, vestida num vermelho vibrante, sorriu educadamente. Ah, que bom te conhecer, Ana. Trabalha com o Caio? Não. Estudamos em áreas diferentes. Entendi. Você é da área de hotelaria, certo? A pergunta soava doce, mas era um teste. Um espelho de classe, sutis camadas de distinção. Sim. Estudo turismo na UFBA. E também trabalho num hotel à noite. Ah! Um homem ao lado de terno impecável arqueou a sobrancelha, corajosa. Conciliar estudo e trabalho não é fácil, ainda mais em Salvador. Outra mulher completou. Mas é ótimo ver que você está se adaptando tão bem a esse novo ambiente. A palavra se adaptando cortou como uma lâmina. Ana sentiu os dedos gelarem, mas respondeu com um sorriso sereno. Não é questão de adaptação, só estou visitando o território de vocês. Mas continuo sendo quem eu sou. Caio, até então silencioso, segurou sua mão sob a mesa. Apertou levemente. Ela o olhou, e no olhar dele não havia orgulho nem proteção. Havia parceria. Ao deixarem o grupo, Caio a levou até a varanda, onde a cidade cintilava como um céu invertido. Você foi incrível, ele disse. Eu me senti exposta. Ela confessou. Como se cada palavra minha estivesse sendo pesada. Eles não te conhecem, mas isso não importa. Importa sim, porque o mundo deles ainda é o seu mundo. Caio ficou em silêncio por alguns segundos. Mas o meu mundo só faz sentido se você estiver dentro dele. Ana virou o rosto. Os olhos marejaram. Não de dor, mas porque, pela primeira vez, alguém enxergava tudo o que ela guardava por dentro. No carro a caminho de casa, o silêncio era denso. Baião dormia no banco de trás, com a cabeça sobre a bolsa de Ana, um símbolo mudo do amor que ocupava espaço mesmo sem palavras. Quando o carro parou diante da pensão, Ana não saiu imediatamente. Eu preciso pensar, ela disse, sem olhar para trás. Caio assentiu. Pensa, mas saiba que eu não vou a lugar nenhum. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Não por causa das palavras veladas ou olhares calculados, mas porque, pela primeira vez, não sabia se deveria ouvir o coração ou a razão. O amor era real,
os sentimentos verdadeiros. Mas será que ela era forte o suficiente para seguir em frente com uma relação que exigia atravessar preconceitos, olhares e comparações? Ela se lembrou do que um professor dissera certa vez: o amor não basta, ele precisa de espaço para respirar. E se perguntou, entre dois mundos tão diferentes, haveria espaço suficiente para que eles respirassem e amassem juntos? Uma semana se passou, sem mensagens, sem ligações, sem aquele bom dia suave, sem fotos do Baião, sem o café das 6 da manhã, acompanhado do sorriso habitual. Apenas silêncio, um silêncio pesado, como uma pedra sobre o peito de Ana, cada vez que ela pegava o celular e o largava de novo. Ela não bloqueou Caio, nem apagou as mensagens, mas não procurou, não por raiva, mas porque precisava pensar, precisava respirar. Depois do baile beneficente, depois dos olhares enviesados e das palavras doces com lâminas escondidas, Ana se sentiu como uma intrusa, uma visitante, sem convite num mundo polido demais, calculado demais. Cruel demain. Ela se perguntava, se escolhesse Caio, teria que enfrentar aquele tipo de olhar para sempre? O amor seria suficiente para calar os sussurros pelas costas, e ela seria forte o bastante para sustentar uma relação onde cada passo exigiria uma justificativa. Baião, mesmo sem palavras, sentiu o vazio. Passava os dias deitado sob a mesa, sem correr, sem latir, e a cada toque de campainha, erguia a cabeça com esperança, só para deitar, lá novamente em desapontamento. Numa tarde chuvosa, Ana decidiu levar Baião para passear não no parque do bairro, mas numa pequena praia atrás da igreja do Bonfim. Ela precisava de vento, de água salgada, de espaço, chuvisco, vento frio. Baião corria em círculos, como tentando preencher o vazio invisível entre Ana e ela mesma. Quando o celular vibrou, Ana não ia olhar, mas havia algo familiar naquela notificação. Ela desbloqueou a tela. Caio Moreira, 17h21. Saudade do Baião e de você. Apenas 8 palavras, mas foram o suficiente para transbordar o que ela mantinha represado. Ela se sentou num banco de pedra à beira-mar, o olhar perdido no horizonte enevoado, a mão sobre o peito onde o coração batia fora de ritmo. Não era a mensagem em si, era o momento em que ela chegou. 1 hora depois, já em casa, Ana reuniu toda a coragem e apertou o botão de chamada. A ligação durou 22 minutos e 46 segundos. Ninguém chorou, ninguém implorou. Não houve desculpas dramáticas, nem promessas poéticas. Apenas uma conversa simples tão honesta que doía. Ana, eu me senti pequena, Caio. Caio, eu sei, e me odeio por isso. Ana, você não fez nada errado. Só não podia me proteger de tudo. Caio, eu não quero te proteger. Quero estar do seu lado. Ana, você acha que a gente consegue? Caio, se for devagar. Um passo por vez, mas sempre na mesma direção. Ana ficou em silêncio por alguns segundos, e então sussurrou. Então vamos tentar de novo. Everything. No dia seguinte, ao chegar no saguão do hotel para começar seu turno, Ana viu uma caixinha sobre o balcão da recepção com um bilhete escrito à mão. Para Ana, com carinho, de alguém que acredita em começos. Dentro da caixa, um colar para cachorro. Na plaquinha, gravado, Baião, e ao lado, um pequeno símbolo do infinito em prata. Ana sorriu, com os olhos marejados. Não pelo presente, mas porque, depois de tudo, ainda havia alguém disposto a acreditar com paciência nos recomeços. Ana não sabia exatamente em que momento eles voltaram. Não houve beijo cinematográfico sob a chuva, nem declaração pública grandiosa, muito menos mudança de status nas redes sociais com corações e emojis. Eles simplesmente continuaram. Passaram a se ligar com mais frequência, mandavam mensagens bobas, compartilhavam memes ridículos, levavam Baião para passear. E pouco a pouco, sem precisar de confirmação, sabiam. Nós escolhemos ficar, mas desta vez, a escolha não vinha de um impulso romântico, e sim da consciência madura de tudo o que teriam que enfrentar, desde os olhares julgadores, as pressões de dois mundos tão distintos, até as inseguranças que carregavam dentro de si. Numa quinta-feira à tarde,
Na cozinha da casa de Caio, onde Ana agora já abria armário sem pedir licença, ela cortava pepino para Baião e comentou: "Você sabia que minha mãe acha que você é invenção da minha cabeça?" Caio, preparando água para o chá, riu. "Ela acha que eu não existo?" "Sim." Ela diz: "Um homem rico, bonito, educado, que gosta de cachorro e leva minha filha para jantar? Isso é coisa de novela, Ana." Ele serviu o chá e entregou para ela. "E o que você respondeu?" "Disse que novela nenhuma tem esse tanto de boleto para pagar." Os dois caíram na risada, mas depois da risada veio um silêncio sutil, a verdade pairando. Embora ela e a mãe fossem muito próximas, Ana ainda não havia levado Caio para casa. Não por vergonha, mas por medo de que a mãe enxergasse a distância. No dia seguinte, ela mudou de ideia. "Tô com medo", disse, parada diante do portão da pensão, segurando firme a mão de Caio. "Eu também", ele respondeu, sem hesitar. Ela o olhou, surpresa. "Você? Medo de quê?" "De não ser bom o suficiente para a mulher que você se tornou, mesmo sem minha ajuda." Ela apertou os lábios. Depois assentiu. "Então vamos entrar juntos, com medo e tudo." O jantar foi arroz integral, ovo frito e sopa de legumes. Mesa pequena, de madeira, com apenas 3 pessoas. Baião deitado em silêncio sob a mesa, como se entendesse a importância da ocasião. A mãe de Ana, depois do susto inicial, logo retomou o tom firme e direto de quem já viu muita coisa. Perguntou a Caio sobre o trabalho, sobre a infância, sobre a primeira vez dirigindo, e quando ele contou que bateu no portão do vizinho aos 15 anos, ela caiu na risada com lágrimas nos olhos. "Então você é de carne e osso mesmo, né?" disse ela, com um olhar afiado, mas carinhoso. Caio assentiu. "Sim, senhora. E mais carne do que osso, hoje em dia." Ana riu, o peito leve como o vento da noite. Naquela noite, ao levá-lo até o ponto de táxi, Ana segurou sua mão por mais tempo. "Obrigada por ter vindo, por não fugir." Ele pousou a mão no rosto dela, com suavidade. "Você é o lugar para onde eu volto, não o lugar de onde eu fujo." 2 semanas depois, era a vez de Ana entrar no mundo de Caio, não mais como acompanhante, mas como alguém que fazia parte da vida dele. Não era um baile beneficente, era um jantar íntimo com os amigos mais próximos, 2 casais, um chefe, um fotógrafo. Sentaram-se na varanda, à luz de lanternas pequenas, vinho leve e um risoto feito por Caio. Ana falou sobre sua cidade natal, sobre como aprendeu francês ouvindo Edith Piaf e como caminhava 2 quilômetros só para pegar livros emprestados na biblioteca. Ninguém perguntou de onde ela veio. Ninguém fingiu surpresa ao saber que ainda morava de aluguel. Ninguém sorriu com sarcasmo disfarçado. Eles apenas escutaram, compartilharam, riram com ela. E no fim do jantar, um dos amigos de Caio, Pedro, comentou: "O Caio mudou desde que te conheceu. E olha, não foi pouco." Ana ficou vermelha. Caio não respondeu. Apenas segurou a mão dela, apertando com ternura. Num mundo dividido por classes, onde amar, viver, estudar, vestir ou até comer viram marcadores sociais, eles escolheram um ao outro. Não para desafiar ninguém, não para provar nada, mas porque juntos se sentiam mais verdadeiros. Naquela noite, deitados lado a lado, sem fazer nada além de ouvir o som das ondas batendo contra a janela do quarto no 2º andar, Caio disse baixinho: "Você percebe que agora temos um nós?" Ana virou-se para ele e sorriu. "Sim, e é o nós mais bonito que já conheci." O verão em Salvador era vibrante, barulhento. Mas na casa pequena e florida de Caio, onde as buganvílias tingiam o ar e os cães corriam soltos pelo quintal, o mundo de Ana e Caio fluía em outro ritmo, mais lento, mais calmo, mais íntimo, como um coração batendo em silêncio. Eles não precisavam anunciar nada, nem postar, nem se justificar. Apenas viviam juntos. Nas manhãs de segunda-feira, Ana preparava o café na cozinha, Caio levava Baião para passear e depois os dois dividiam pão na chapa com queijo coalho antes que ela fosse para a aula e ele entrasse em alguma reunião no Zoom. Ninguém dizia "te amo" todos os dias, mas o olhar que trocavam bastava para entender. Tudo está no lugar certo. Ana ainda morava na velha pensão, mas nos fins de semana ia para a casa de Caio. Continuava pegando o ônibus, levava comida feita pela mãe,
Usava seus vestidos de linho simples e sandálias já gastas. Ela não mudou nada. E Caio jamais pediu que mudasse. Você é o equilíbrio do meu caos, ele disse uma vez. E você é meu respiro, quando tudo parece me sufocar. Ela respondeu. Um dia, Caio entregou a ela um envelope. É para você, mas só se quiser. Ana abriu. Era um plano de negócios detalhado profissional para uma pequena empresa chamada Raízes do Brasil. Turismo comunitário, sustentável, com foco em educação cultural e geração de renda local. Ao final da última página, uma frase escrita à mão. Eu acredito nesse sonho e em você. Ela olhou para ele, os olhos marejados. E sérieux, você vai liderar. Eu só vou carregar sua mochila quando você precisar. Pouco depois, Ana se despediu do hotel com um sorriso e um agradecimento sincero. Ela não abandonou nada, apenas deu um passo adiante. A moça da recepção agora era fundadora de sua própria empresa, não rica, não famosa, mas fazendo o que ama do seu jeito. Caio também mudou. Aparecia menos em eventos. Recusava convites que antes achava obrigatórios. Em vez disso, acompanhava Ana em viagens de campo para a cachoeira, Lençóis, Chapada Diamantina, onde conversavam com comunidades locais, aprendiam sobre culinária tradicional e comiam arroz feito no fogão a lenha, sob telhados de zinco em brasa. Ninguém acreditava que um dos homens mais poderosos da Bahia agora se sentava em cadeira de plástico, comendo pão com mortadela na feira e rindo como criança. Mas Ana acreditava, porque ela sabia. Aquele homem sempre esteve lá, só esperava alguém que o enxergasse de verdade. Eles continuavam diferentes. Ela amava livros antigos. Ele, gadgets de última geração. Ela era emoção pura. Ele só relaxava com uma planilha aberta. Ela esquecia de carregar o celular. Ele andava com power bank na mochila. Mas entre eles, já não era mais sobre como se encaixar. Era sobre aceitar e escolher todos os dias. Numa noite depois de voltarem de uma longa viagem ao Vale do Capão, Ana estava no quintal, tomando sol tardio, acariciando o baião. Os cabelos estavam bagunçados, a blusa amarrotada. Caio chegou com um copo d'água gelada, sentou-se ao lado e encostou o ombro no dela. Você sabia que todo mundo achava que a gente não ia durar? Ele disse. Claro, nem eu mesma achava. Ela riu. E agora? Agora eu não preciso que dure para sempre. Só preciso que dure hoje. E amanhã, a gente tenta de novo. Caio sorriu, apoiando a cabeça no ombro dela. Baião suspirava aos seus pés. E o mundo, com toda a sua complexidade, exigências e julgamentos, ficou do lado de fora do portão. Num mundo que insiste em rótulos, eles escolheram não dar nome, não tentaram provar nada, nem parecer merecedores. Apenas decidiram viver à sua maneira. Amar como dois seres comuns errando, acertando, discordando, mas sendo reais. Escolheram um ao outro, uma vez, depois outra, e de novo, a cada dia.